Gente, boa noite a todos vocês. Vocês me ouvem bem no fundo? Então eu prefiro sem microfone. E como todas as vezes, né, eu sempre inicio, eu sempre peço a Jesus que possa abençoar cada um de nós aqui nessa noite e que através dessa bênção a gente consiga atingir a meta ou o propósito de toda e qualquer palestra, que seria um perfeito entendimento entre cada um de nós aqui que hoje se encontra, né? Então que Jesus nos envolva, nos ampare, que una os nossos pensamentos e vamos tornar essa palestra aqui um bate-papo, vamos assim dizer. O que eu vou falar aqui hoje, eu vou pegar um gancho aí da vez passada e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me parar e perguntar, tá? Se eu tiver embalado, eu faço um sinal, depois eu volto, eu respondo a pergunta de vocês, porque às vezes isso aí que eu vou falar gera às vezes alguma dúvida, tá? Então, eu acho que desde a primeira palestra que eu fiz aqui, eu sempre faço um ponto principal que eu digo que a nossa doutrina, a meta do Espiritismo é transformar o indivíduo, né? É melhorar o indivíduo, sem dúvida nenhuma. Existem as vertentes para isso aí, os comportamentos, os procedimentos, mas a meta principal é fazer a transformação, que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Ninguém dá salto quântico, né? Em termos de evolução espiritual, mas a reencarnação é isso, é a gente sair devagar, vai cada passo a passos mais largos, a gente vai melhorando. E eu sempre faço a colocação de que para a gente melhorar verdadeiramente, para fazer isso que nós chamamos na doutrina de reforma íntima, reformular os nossos interiores em comportamentos, em conceitos, em crenças, assim por diante, existe uma ferramenta principal, né, que eu faço a colocação, que é o autoconhecimento. Então eu sempre digo que sem autoconhecimento a gente não melhora, é muito difícil. Sem autoconhecimento não é que não melhora, a gente melhora, mas sob o impositivo muitas vezes da dor. E a dor na nossa doutrina não é obrigatória, né? A dor é opcional. Você pode sim avançar pelo teu conhecimento, embasado nas informações que a gente recebe, fortalecido pela vontade de mudar. Então a dor não é obrigatória, né? A dor ela é gerada quando nós mesmos, através das nossas ações, a gente gera o efeito da dor. Isso é uma interpretação muito errada da nossa doutrina, quem não a conhece, né? Então eu já ouvi isso aí, uma vez de um professor nessa pós minha falando, foi uma aula sobre medicamentos, e ele exatamente falou, olha, tem certas pessoas que gostam da dor. Eu não falei nada porque não era aula de religião, não era aula de espiritismo, mas isso é um conceito extremamente errado, né? A dor, ela não é necessária para você avançar. O que a dor faz é nos despertar para que a gente mude, melhore, se transforme, e ela é necessária, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos essa opção. Se você fortalecer a tua vontade de querer mudar, e você para isso embasar um conhecimento nas informações que você recebe, obviamente você pode avançar em nível evolutivo, e você não precisa sofrer. Então, como a dor atualmente é inevitável devido ao nosso passado longínquo, que todos nós fizemos besteira lá para trás, né, e a gente faz aqui ainda, mas com o conhecimento a gente ameniza um pouco. Então a dor é o quê? É consequência de ações pretéritas que estão tendo a ressonância nos efeitos presentes de cada um de nós. Aí através dos conflitos familiares, da doença, e assim vai de uma série de coisas, né? Então, para nós podermos entender a fundo essa necessidade do autoconhecimento, nós temos que, vamos assim dizer, conhecer determinados componentes do nosso psiquismo e a dinâmica de funcionamento dele. Como funciona esse negócio para a gente poder verdadeiramente melhorar, né? Então, dentro desses componentes, o que é importante nós citarmos é
a nossa parte consciencial. A consciência é uma grande é uma das coisas que a gente, normalmente as pessoas não entendem isso aí direito. Mas vamos tornar assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma colocação mais didática. E nós vamos dizer que a consciência, né, vamos fazer aqui uma metáfora, uma analogia, que a consciência é como um entrelaçamento formando um tecido, né? É como se fossem as tramas que vão se traçando ali, e é exatamente dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós sentimos. Essas três coisas, gente, ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo a colocação de um tecido, né? As tramas desse tecido vão se entrelaçando e vão formando o que se chama um tecido consciencial. Então seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos, que nós sentimos, elas vão lentamente se entrelaçando, e nesse entrelaçamento a gente forma aquilo que nós podemos chamar de tecido consciencial. O tecido consciencial de cada um é a impressão digital, vibratória, individual que cada um de nós tem. Cada um aqui, ó, o nível consciencial vibra num padrão. Nós estamos vibrando num padrão. Essa vibração é que vai nos ditar, né, o nosso comportamento, aquilo que a gente emana em nível mental de pensamento, a gente que aquilo sente em nível de sentimento, né, e automaticamente é aquilo que nós falamos e que nós pensamos. Então isso é uma coisa que pouca gente entende, né? Porque aquilo que a gente externa, expressa e pensa, normalmente a gente acha que não tem grandes importâncias. E tem algumas coisas que lesam esse tecido consciencial, fazendo com que buracos nele, sabe? São três as principais. Vamos desenhar aqui, ó. São como buracos aqui, né, conscienciais, lesões deletérias que nós vamos promovendo. Uma é uma coisa chamada crítica. Essa é a primeira coisa. A crítica é terrível, sabe? E isso nós estamos tão acostumados que a gente quase não percebe quando a gente faz uma crítica, não é? E quando a gente faz a crítica, a gente racionaliza. O que quer dizer racionalizar? Racionalizar em psicologia quer dizer assim: você justifica aquilo que você falou ou fez de errar, que é errado, através de uma colocação supostamente certa. Então a gente faz isso quase que diariamente. Eu tenho uma conhecida, que eu gosto muito dela, é uma senhora já de bastante idade, e ela é extremamente crítica. E toda vez que a gente chega para ela, fala assim: olha, não adianta ficar criticando, porque, né, a gente justifica. Ela na hora ela racionaliza. Ela fala: não, mas não é crítica, é só um comentário. Entendeu? Mas é crítica. Mas na cabeça dela, ela não está criticando. E vira um hábito. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Tanto é que Jesus nos alerta no Evangelho, falando o quê? Para olhar, a gente fica reclamando do cisco, né, e tem a trava, lembra da passagem evangélica? Então a crítica é um dos elementos que faz o quê? Ele faz com que buracos no tecido consciencial. O segundo é consequência disso, é o julgamento. A gente julga as pessoas de um modo muito fácil nos dias de hoje. Por quê? Porque normalmente o nosso ego é difícil de aceitar uma coisa chamada diversidade. É muito difícil, né? É muito difícil. A gente olha, né, e automaticamente a gente julga e cai na crítica, no buraco consciencial aqui. Isso é praticamente automático. Por que a gente não aceita a diversidade? Porque o nosso ego, ele atua de um modo tão egocêntrico que tudo aquilo que sai fora dos nossos padrões e dos nossos conceitos está errado. O indivíduo fala: não, isso aí não pode, não é? E o interessante é que a gente nota, quanto maior a cidade, menor é o efeito disso aqui em termos de observação. Quanto menor a cidade, mais acentuado é. Nós estamos falando em São Paulo. A última vez que eu fui para São Paulo, eu fico ali sempre na região ali da Paulista, do fim da Paulista, e ali
é uma região muito liberada, né? Ali é uma região que está muito jovem à noite, sábado à noite, sexta à noite, esse negócio todo. E as coisas ali estão liberadas muito mais ao extremo. Então, ali, até uns anos atrás, você via um caso, via outro, mas hoje você vê quase que direto e reto. Se você chegar ali num sábado, numa sexta-feira à noite, 8, 9 horas da noite, é menina beijando menina, homem beijando homem. É uma coisa de louco, né, para nós. Mas lá a coisa já está liberada. Isso aí, como é que a gente vai chegar e falar assim, isso está errado, e criticar? Não está certo. Por quê? Porque nós teríamos que buscar um equilíbrio certo nessa parte. Mas nós não temos capacidade de julgamento. Nós não temos capacidade de crítica para poder julgar o indivíduo. Por quê? Porque a gente não aceita essa diversidade. Então, todo mundo, né, perante o ego individual de cada um, todo mundo tem que ser macho. Não é assim? Todo mundo tem que ter o comportamento padrão. Todo mundo tem que ser dentro daqueles padrões pré-determinados. E a verdade é que a própria vida é de opostos, se a gente começar a notar. Tem o preto, tem o branco, tem o gordo, tem o magro, tem o homossexual, tem o heterossexual e assim por diante, né? Então não tem ninguém. Eu fiz uma palestra aqui uma vez só sobre isso aí. Vocês já pensaram, se todo mundo fosse igual? Imagine isso. Como é que o mundo ia ser difícil e chato se fosse a mesmice? Você acordava de manhã, olhava para a cama, estava tua mulher. Saía na rua, todo mundo tinha a cara da tua mulher. Senão todo mundo tem a cara do teu marido. Vocês já pensaram? Aí todo mundo vai vestir uma camisa branca. Aí todo mundo vai ter a mesma marca do carro. Seria isso aí, sabe? Todo mundo pintaria a casa dele da mesma cor. Todas as casas seriam padronizadas. Todo mundo teria a mesma profissão. Então, a beleza do mundo, que nós temos que começar a enxergar isso aí, chama-se diversidade. Não tem coisa mais bonita que isso. Por exemplo, vamos para Rio Preto, fica naquele calçadão que é cor de louco lá, pra vocês verem. A diversidade não é nada, um faz de cabelo vermelho, outro de cabelo azul, entendeu? Um anda de mão dada, outro Rio Preto já está desse jeito aí, né? Aquele centrão de Rio Preto é mais ou menos isso aí. Então, essa diversidade é que é bonita, nós temos que aprender a admirar. Mas o que acontece, curiosamente, nós não gostamos. Por quê? Ou nós criticamos e através dela vem o julgamento, ou vice-versa. E tem uma terceira coisa que lesa esse tecido consciencial nosso, que é exatamente uma coisa chamada mentira. Isso aqui todo mundo faz diariamente. Todo mundo faz. Às vezes as mentirinhas, eu menti para não ofender. Você mentiu. Entendeu? E às vezes é necessário, socialmente às vezes sabe? A esposa chega lá, sai do cabeleireiro e fala, ficou bom? Fala que não ficou. Você está morto. Uma semana com problema, né? Aí ela fala, aí ela compra o vestido, esse vestido tá bom, você já pagou? Já, tá ótimo. Porque dá uma confusão danada, né? Então nem que seja as pequenas mentiras, mas isso é prejudicial. Tem as pequenas e as grandes, que aí provocam lesões mesmo, né? Então esse nível consciencial que nós temos, veja bem, é que vai ditar o padrão vibratório em que nós nos encontramos. Essa é a grande realidade, sabe? Lembra da vibração, que a espiritualidade tanto fala? É assim que funciona. Então o padrão vibratório, a assinatura, a impressão digital disso aqui é o PV, é o padrão vibratório que ele é produzido. E dependendo do padrão, vejam bem, é tudo aquilo que nós vamos experienciar na vida, ou experimentar, né? É tudo aquilo que nós vamos, de certo modo, atrair para nós. Isso eu quero que vocês prestem atenção, sabe? Porque isso é uma realidade. A espiritualidade fala com nomes diferentes. Eles inclusive falam, cuidado com o que você deseja, porque um dia vai se realizar. E isso é verdade. O padrão vibratório que você tem são as coisas que você vai atrair para você. Ou você vai, de certo modo, repelir, muitas vezes quando elas não são boas, ou são boas. Aí depende. Mas poucas pessoas têm a consciência disso, né? Tem o saber disso aí. Mas funciona desse jeito na vida.
Se você começa a ter um padrão vibratório em nível consciencial, se o teu tecido consciencial começa a ser entrelaçado de um modo extremamente negativo, e você começa a promover furos dentro dele, vocês podem crer que a vida vai começar a ficar complicada. Mas existe um elemento em que faz com que a sutura, vamos dizer assim, a postura disso aqui, é o medicamento na consciência de cada um. É aquela frase que Jesus falou: faça aos outros o que você deseja para você. Aí você começa a consertar isso aqui. Entendeu? Você gostaria de ser criticado? Será que as pessoas gostam de ser julgadas? Será que as pessoas gostam de engolir mentiras? Ninguém gosta. Então faça ao teu semelhante aquilo que você deseja a você próprio. E aí você começa a consertar isso aqui. A hora que você começa a sanar e fazer as tramas aqui, ó, do tecido, através de pensamentos mais elevados, mais puros, a tua assinatura vibracional, o teu padrão vibracional muda automaticamente. E, consequentemente, as coisas que você atrai são diferentes. Prestem atenção agora. Existiu um psicanalista, ele era companheiro de Freud, depois ele dissociaram esse negócio todo, que começou a haver divergência, porque o Freud foi um dos missionários em que mandou uma série de informações, de conhecimentos, de avanço, né, para a humanidade. E esse também era o seu companheiro, só que ele era bem mais espiritualizado. Então começou aí uma certa divergência e houve a separação dos dois. Muita gente, acho que vocês já ouviram falar dele. Ele chamava Carl Gustav Jung. Todo mundo já ouviu falar do Jung aqui, né? O Jung, ele foi um psicanalista que ele começou a observar que a gente atraía as coisas, mas que as coisas normalmente que a gente atrai, a gente chama de coincidência, de sorte e de azar. E essas três coisas não existem. Não existe isso. Se vocês começarem a analisar mais a fundo, por exemplo, a complexidade da própria vida, a complexidade do universo, da existência, vocês vão ver que, pelo raciocínio lógico, é impossível, gente, ter um evento chamado coincidência. A coincidência é um absurdo quando a gente fala isso aí. Mas a gente fala direto. Mas eu atravessei a rua, mas o camarada me chamou a hora que eu falei assim, quem o carro passou? Mas eu tive uma sorte, foi uma coincidência dele me chamar? Não tem. Isso não existe. O que o Jung notou? Ele notou que existia sim coincidências, mas ele chamou de coincidências, vamos por aqui, vamos abreviar, significativas. O que quer dizer isso aí? Essa coincidência significativa, ele cunhou um nome, que hoje está muito comum, né, esse nome, mas que pouca gente sabe em profundidade o que quer dizer esse negócio aí. Ele cunhou o nome dessas coincidências significativas, vejam bem, ele chamou de sincronicidade. Esse termo acho que vocês já ouviram. Quando eu despertei minha curiosidade por isso aí, há 20 e poucos anos atrás, a internet estava começando, eu comecei a falar sobre isso aí, sobre um grupo de estudo que nós tínhamos lá no Francisco de Assis, e eu me lembro muito bem em que eu procurei livros, e eu achei somente 3 livros, dos três somente um tinha ali o assunto mais aprofundado, mais didático, para poder se entender mesmo, que tinha lógica e coerência. E na internet tinha 3 artigos sobre sincronicidade. Hoje, se vocês entrarem na internet, vai ter 1000 e tralalá, 2000 e tralalá artigos sobre sincronicidade, né? Pouca gente conhecia, até psicólogos, quando eu conversava, nunca tinha ouvido falar. E isso faz parte da área da psicologia, né? Então, o que acontece? A sincronicidade, que não é sincronismo. O que é o sincronismo? Sincronismo é quando tem uma ação e você enxerga a reação, você vê a ação e a reação. Por exemplo, tem uma engrenagem que move, tem uma polia que em sincronia vai mover uma outra, entendeu? Então tem uma ação, tem uma reação, que é lógico que você enxerga. A sincronicidade que ele falou é uma coincidência acausal e significativa. O que quer dizer isso aí? Que é uma coincidência que não tem uma causa aparente, você não enxerga a causa, mas ela tem um significado.
Eu não vou poder entrar muito aqui, porque esse assunto é muito vasto, não vai dar tempo. Mas eu vou contar um exemplo que eu tive, que pelo exemplo vocês vão pegar isso que eu quero dizer. Nesse curso aí, que tinha mais de, na época lá estava com 35, 40 pessoas, é um curso que, dentro de uma casa espírita, mas eu não tinha muita preocupação de me manter só num foco assim, de assuntos estritamente espírita, né? Talvez fosse isso aí que teve o sucesso na época que teve. Então aparecia gente de tudo quanto é lugar. Aparecia espírita, que não era espírita, que era de outras religiões, né? E eu nunca liguei muito para isso aí, ao contrário, eu acho que isso aí é bobagem, né? E eu não perguntava, eu sempre deixava as pessoas à vontade, falava, ó, quando entrar não precisa dar satisfação, e quando sair também não precisa ficar avisando não. Eu falava, porque esse negócio de controlar, também não sou muito a favor. Então o que acontecia? As pessoas vinham dos mais diferentes lugares. E um dia apareceu uma moça lá dos seus 28, 30 anos, não sei a idade que ela tinha, e ela começou a frequentar. Eu notei que era uma pessoa nova, esse negócio todo, dei as boas-vindas, né? E ela acho que foram 5, 6 vezes que ela foi. Na sexta vez, ela, antes de eu iniciar, ela falou, Celso, eu queria te falar um negócio aí, prestar um depoimento, eu posso falar aqui na frente de todo mundo? Eu falei, pode, não tem problema, fica à vontade. Ela falou, porque eu vim aqui e você resolveu o meu problema. Eu falei, nossa, 6 vezes resolveu um problema, uma maravilha. Eu falei, fico feliz. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, quando você começou a falar sobre sincronicidade, eu nem interessei muito pelo caso, ela falou, né? Mas aconteceu um caso comigo que aí me despertou. Ela falou, além de despertar, eu entendi tudo aquilo que você falou e resolveu o problema que eu estava. Então o caso dela foi o seguinte, ela me contou a seguinte história na frente de todo mundo, por isso que eu estou falando aqui agora. Ela falou assim, olha, eu estava num conflito muito grande na minha vida. E um dia apareceu uma amiga, que de vez em quando eu sempre conversava com ela, esse negócio todo, ela lá me consolava. Ela chegou e ela tinha achado na rua, né, olha entre aspas a coincidência significativa, ela achou na rua um RG. E pelo RG, ela viu que essa pessoa era minha amiga. Ela não tinha muita amizade com a pessoa, não tinha amizade nenhuma, mas sabia, né, que era amiga da outra lá, que ela conhecia também. Ela falou, então, ela me trouxe o RG, né, o documento de identidade, e falou, olha, ao invés de eu levar no correio, porque às vezes a pessoa nem procura, vai tirar a segunda via e tal, eu vou entregar para você entrega para ela. Aí ela olhou e falou, fulano de tal. Eu falei, não, pode deixar que eu entrego. Ela falou, e eu peguei aquele RG, pus na gaveta, e a minha cabeça 1000 por hora naquela época, com outras coisas, eu esqueci. Depois de uns 4, 5 dias, eu falei, olha, eu preciso levar isso aqui para ela, eu telefonar. Aí eu estava sem fazer nada, ela falou, eu peguei o RG da gaveta e falei, vou levar agora para ela, porque senão eu não levo mais, né? E pegou o carro e foi para a casa da amiga. Quando ela chegou na casa da amiga, ela curiosamente, a amiga disse que morava no edículo, no fundo, ela curiosamente viu que o carro do marido dela estava na frente. Aí ela entrou, né, que eles eram muito amigos, esse negócio todo, ela entrou, apertou a campainha do edículo e quem abriu a porta foi o marido dela sem camisa. Entendeu? Aí a coisa desgringolou, porque ela sabia, aí ela viu o que o marido estava fazendo lá dentro do caminho. Aí ela falou assim, olha, aquilo para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo que foi um choque, eu lembrei das coisas, das aulas que você falava sobre sincronicidade, que aquilo não era coincidência. Por quê? Porque eu estava há muito tempo precisando tomar uma decisão e eu não conseguia tomar essa decisão. Eu via na minha vida que aquilo tinha que um dia ser resolvido, porque eu já devia estar o relacionamento com problema, né, com grandes problemas, mas eu não tinha coragem, eu não tinha, sei lá, motivação. Quando eu vi aquilo, aquela traição, eu falei, não, agora é a hora. Ela falou, e eu entendi que não foi coincidência, aquilo foi um evento acausal, quer dizer, que não tinha uma causa aparente, mas que tinha um significado, porque a sincronicidade sempre acontece quando a nossa vida necessita de mudanças. Está dando para entender?
Então, quando a gente vê uma coincidência, gente, parem e pensem, porque não existe. Ela tem que ter um significado. E se a gente começar a pensar, vocês vão começar a recordar coisas de longe, em que pareciam na época coincidências, e muitas vezes não foram coincidências, eram coincidências acausais, que você não tinha uma sequência, né, mas era significativa. E normalmente são necessários para mudanças da nossa vida. Então é muito comum, por exemplo, você vai, por exemplo, numa imobiliária, você está desesperado atrás de um imóvel, você não acha o imóvel, dentro do preço que você quer, do lugar que você quer, de repente você cruza com um amigo, antes de entrar na imobiliária, há uns 8 anos que a gente não se vê, pois é, essa coisa toda, não, você está aí, não, vou alugar uma casa, rapaz, mas eu tenho uma casa para alugar, você tem onde que é, tal, quero tanto de aluguel, quer dizer, você fala assim, nossa, que coincidência, não teve, não tem coincidência, por quê? Agora é meio complicado o que eu vou falar para vocês. O Jung escreve assim, ó. O Jung, Carl Gustav Jung, foi o idealizador de uma coisa chamada inconsciente coletivo. Todos nós estamos interligados. Parece que não, mas nós estamos. Todos nós estamos interligados. A humanidade está interligada. A física quântica, que eu também não vou entrar nisso aí, vocês pesquisem isso, vocês vão descobrir isso aí. A física quântica e experiências de laboratório, ela viu o quê? Que não só nós, as partículas estão interligadas. Por exemplo, você pega aqui um átomo, ó, você pega um átomo aqui com o seu núcleo e aqui com o seu elétron, suponhamos, veja aqui 2 elétrons, aqui em órbita, 3 elétrons, e o que acontece? Você pega esse elétron, e isso aí foi feito, e colocado a centenas de milhares de quilômetros um do outro, ele nota que o elétron, todos eles giram, eles têm um movimento, vamos sim para entender, eles têm um movimento giratório que chama spin, entendeu? Então os dois giram, vamos falar hipoteticamente, de um modo mais simples, gira para a direita. Você tira aqui o companheiro dele e coloca do outro lado, ele gira também para a direita. Quando você no laboratório inverte o spin dessa partícula aqui, a outra inverte também. Eles descobriram, você pode colocar um ano-luz no planeta, acontece isso. Por quê? Eles não sabem explicar. Eles descobriram, mas não sabem explicar. Mas o que acontece? Isso aqui tem uma ligação. Ninguém sabe como, mas tem. E a velocidade é instantânea. Não tem velocidade. Você inverte aqui no mesmíssimo bilionésimo segundo, inverteu do outro lado. Então o que acontece? Nós estamos interligados. Então como que a sincronicidade funciona? Existiu um outro camarada, muitos gênios aí que vieram para missionários da humanidade, que chamava Nikola Tesla. Agora tem uma empresa nos Estados Unidos que está fazendo sucesso com carro elétrico, é o Tesla. É desse cara aí o nome. É o Nikola Tesla. O Tesla descobriu? Ele descobriu o seguinte, ainda é meio controverso, mas já chegaram nessa conclusão aí, que nós temos aqui a nossa dimensão, não é assim? A dimensão que a gente está aqui no mundo físico. O que acontece? As ondas de rádio, né, essas ondas que você fala no microfone, que a gente recebe nos aparelhos, quem descobriu foi o Hertz. São as ondas hertzianas. O que o Nikola Tesla descobriu? Que paralelo a essas ondas, esses hertz aí, existe uma outra onda paralela em outra frequência de tempo, que ele chamou de onda escalar. Então, provavelmente, veja bem, a sincronicidade que a gente entende, as nossas coincidências, a sorte, o azar, aquela coisa toda, acontece num espaço paralelo. Por isso que existe isso. A gente não pode pensar em termos só físicos, né? Então a gente está aqui andando, mas num espaço-tempo diferente, existe uma coisa paralela aqui, ó, onde os eventos acontecem, e é controlado aí. E desse modo é que é controlado. Como é que vocês acham que a gente lê nos livros espíritas? E no livro espírita está lá escrito, o indivíduo vai reencarnar, morrendo de medo, esse negócio todo, eles falam assim, vai,
tenha fé que nós vamos ajudá-lo. Na hora certa, no momento certo, vai aparecer, você vai conhecer, nós vamos estar do lado intuindo. Como vocês acham que eles fazem isso aí? Eles estão numa dimensão paralela nossa. Fala, vai, você reencarna, a tua esposa, você fez a programação reencarnatória de casar com ela, ela vai estar em outro país, você vai ter, entre aspas, uma coincidência que nós vamos dar um jeito, que você vai sair daqui, ela de lá, pegar um navio, encontrar não sei quem, os dois vão, pá, se encontram em casa. Né? Por isso de vez em quando eu olho para o outro e falo assim, não sei como que eu casei, e na hora que eu acordei eu tinha casado. Não é assim? Mas é a programação reencarnatória. Você não sabe, né? De repente a coisa vai sincronicamente ali, pum, e o negócio. Então o que é a sincronicidade? É exatamente uma coincidência acausal, que não tem uma causa lógica, racional, e significativa, que sempre tem um significado, muitas vezes de transformação, de mudança na nossa vida. Então prestem mais atenção naquilo que nós chamamos de coincidência, porque às vezes é o sentido público de oportunidade que está aparecendo na tua vida para você mudar. O Carlos Castaneda, eu não lembro o texto, né? eu preciso decorar esse texto porque ele é muito bom, né? Eu vou pôr na carteira, vocês muito bom, eu vou pôr na carteira. Ele tem um texto que ele fala assim: periodicamente na vida nós temos um centímetro cúbico, guardem isso aqui, ó, um centímetro cúbico de oportunidades. Periodicamente nós temos um centímetro cúbico de oportunidades. Mas, normalmente, nós temos que ser alertas e vigilantes como um guerreiro, que quando chega o momento certo, ele se alavanca, se movimenta e agarra. Mas normalmente o que acontece, principalmente quando nós não estamos maduros, o sentido de oportunidade a gente não consegue agarrar. Quando ele passa e você não pega, você olha e fala, gente, eu há 10 anos atrás podia ter feito isso aí que eu estava rico. Não é assim? Gente, se eu há 3 anos atrás eu tivesse enxergado aquela oportunidade que eu tinha, mas eu não imaginava, eu não tive visão. Você não estava maduro para isso aí. Quando a gente está maduro, você vai e agarra. Às vezes, sem estar maduro, o impulso que nós temos é tão grande de saber que aquilo é uma oportunidade, não é em nível consciente, você faz e não sabe por quê. Você faz, gente, eu não sei por que eu fiz essa besteira. E não é besteira, isso tem um significado. Deu para entender até esse ponto? Então, gente, ó, isso aqui, a consciência, essa assinatura vibratória que nós temos, é que vai gerar isso aqui, ó, os padrões das coincidências significativas. Aquilo que você vibra é aquilo que você atrai. Quando você tem fé, prestem atenção nisso aí. O que é a fé? Quando você tem a vontade de querer uma coisa e você não sabe nem porquê, mas por a certeza que essa vontade vai se realizar, a coisa vai, a sincronicidade foi o quê? Encaixa. Já notaram isso aí? Quando nós temos, o problema é que a fé é essa fé instantânea, essa fé ela é muito rara, sabe? Mas existe um outro tipo de fé em que é a fé que você vai amadurecendo. Qual que é essa que você vai amadurecendo? Você vai tendo a certeza dentro de você que existe uma consciência universal e divina que emana a sua irradiação consciencial divina, que faz o quê? Que sintoniza com a tua e te supre de todas as necessidades, te dá saúde quando necessário, entendeu? Que te envolve você ao teu redor com a sua consciência divina, e aquilo, você caminha dentro disso. Quando a gente começa a perceber isso, que nós somos supridos, o que faz com que isso não funcione é a descrença, o pessimismo que nós temos. Aí, quando você descobre essas coisas, dão tudo certo. Vocês nunca viram pessoas que não se preocupam com nada e a coisa dá tudo certo para ela? Ela fala assim, não, no fim dá certo, e dá certo, entendeu? Agora você pega um neurótico, nada dá certo para ele. Ele fala, meu Deus, paguei 3 boletos, amanhã tem mais 4. Eu não sei onde arruma esse boleto.
Eu preciso primeiro limpar meu nome. Todo mundo, esse negócio de limpar nome eu acho uma graça, né? Então, nós temos que ser otimistas. A gente, ó, eu até brinco de vez em quando, mas hoje a população está tão neurótica que eu acho que se Deus, naquele tempo bíblico do faraó, que mandou aquela nuvem de gafanhoto, né, para devastar o Egito, hoje se Deus fosse mandar uma praga daquela lá, ele não ia mandar a nuvem de gafanhoto, ele ia mandar uma nuvem de boleto. Você ia olhar no olho, você só via boleto. Entendeu? Ia ser uma devastação que vocês não imaginam. Você não é nem dormindo. É pior que gafanhoto. Sabe? Então hoje é aquele negócio. Por quê? Porque em nível consciencial a gente vibra num padrão e a gente entrelaça o nosso tecido consciencial através de falsas crenças. E a negatividade é a pior delas na nossa vida. Contra isso nós temos que lutar. E como que se luta isso aí? É despertando a consciência nossa, humana, que existe uma consciência divina que na sua sintonia nos promove tudo aquilo que a gente precisa. Jesus fez uma citação dessa no Evangelho, lá quando ele fala: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ajuntem em celeiro, e Deus e o Pai as alimenta. Lembra disso aí? Olhai os lírios do campo, que nem Salomão consegue se vestir como eles. Jesus estava falando isso aí. Depois o que Jesus fala? Homens de pouca fé. Lembra disso aí? Na passagem do Evangelho? Ele estava falando isso aí com outras palavras. Sabe? Homens de pouca fé. Procure primeiro, não é isso aí? O caminho da justiça. E depois tudo vos será dado por acréscimo. Mas a gente não consegue fazer isso. As crenças que nós entrelaçamos na nossa parte consciencial, gente, isso aqui está um nó aqui que vocês não imaginam. Que a gente tem que consertar isso aqui mais cedo ou mais tarde. Então, quando nós, veja bem, a gente desencarna, nós vamos desencarnar proporcionalmente à nossa assinatura vibratória, em nível de consciência. Isso eu falei aqui, eu vou pegar um gancho para vocês poderem entender melhor. Eu falei só disso a vez passada. Então, quando a gente desencarna, o que acontece com a nossa consciência? Nós estamos aqui, ó, reencarnados. O nosso padrão consciencial, o nosso tecido consciencial está assim, ó, né? Está dentro desse padrão. Ele está num processo de contração. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual, a consciência, o tecido consciencial, ele sofre um processo de expansão. É assim que funciona. Você sai daqui da Terra, você desencarna. Você, quando chega no mundo espiritual, na dimensão espiritual, você automaticamente toma posse no início de propriedades dimensionais que não tem aqui na Terra. Por isso que lá é diferente daqui, né? A gente toma posse. E o que acontece? Quando você toma posse disso aí, isso é mecânico, isso é automático. O que acontece? A tua consciência, ela expande. Ela sofre um processo de expansão. A parte consciencial. Quando nós reencarnamos, a consciência contrai. Então é contração, expansão. Contração, expansão. Esse é o mecanismo reencarnatório e desencarnatório, né? Quando muitas vezes nós desencarnamos, a gente chega aqui novamente reencarnado, o que acontece? Na hora que se dá essa contração consciencial, existe um componente psíquico, que eu falei para vocês no início, que começa a atuar na nossa vida de um modo violentíssimo. Quem lembra como chama? Esse componente psíquico, que está aqui, ó, atuando violentamente sobre a nossa consciência, ele se chama ego. Esse é o grande problema nosso aqui na Terra. Por quê? Não vou falar da parte, porque ele é o protetor também da nossa individualidade, mas aí vai estender muito. Vou só falar da parte referente a isso aí. Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, a consciência fez o quê? A consciência contraiu, o ego automaticamente expandiu. E quando ele expande, ele emite as suas propriedades, que é o quê? Satisfazer os nossos desejos, na grande parte materiais. Ele exacerba
dos nossos interesses pessoais, quer dizer, o nosso egoísmo, que lembra que Kardec falou que é a principal imperfeição da alma humana, e ele aumenta, exacerba as tendências de reencarnações passadas. Essa é a função do ego. E através do desejo, do interesse e das tendências, ele atrai para nós aquilo que dá satisfação, o que nos supre em termos, muitas vezes, de egoísmo material, e rejeita aquilo que não nos dá um bem-estar. Essa é a função dele, de atração, rejeição, atração, rejeição. Então o que acontece? Quando a gente reencarna, o ego faz o quê? Expande e a consciência contrai. Quando a gente desencarna, o que acontece? A consciência expande e o ego contrai. É o contrário, entenderam? Por isso que quando chega do lado de lá, a gente é mais bonzinho. Vocês não lembram os romances espíritas? Chega do lado de lá, o camarada fica até mais educado, ele fica mais amoroso, mais sensível, ele chora fácil, né? Ele se emociona, a parte emocional dele. Essa é a propriedade dimensional do lado de lá. Aí chega aqui, o que ele faz? Faz a programação reencarnatória dele, PR. Aí chega aqui, lá, ele fala, não, eu quero chegar lá, você é maravilhoso, você como filho, você como marido, você é honesto, você é político, mas você é honesto, entendeu? Aí ele reencarna. O que acontece? A consciência fala, aí começa a predominar isso aqui, ó. Aí ele quer os desejos, os prazeres materiais, ele quer os interesses pessoais, dane-se o país, a cidade, eu quero minha conta bancária. E as tendências da reencarnação passada, que a gente sabe que nas outras vidas nós não fomos por nada adiante, né? Senão a gente não ia estar aqui, certo? Coisa muito, muito boa, nós não fizemos não. E o ego bota isso para fora em forma de impulso. O que está guardado lá no inconsciente, que é uma energia emocional, pulsando, ele brota para fora. Está dando para entender? Eu estou me fazendo claro, né? Seria o caso. Então o que? Aqui, isso aqui nós temos que ter em vista como funciona esse tipo de coisa. Por quê? Porque a hora que a gente desencarna para ter a expansão consciencial, o que acontece? É mecanismo também, isso automático. Por uns breves momentos, a gente tem no início uma contração da consciência, para depois fazer o quê? Subir e expandir. Quando o indivíduo vive uma vida pautada no ego, só nos desejos, no egoísmo, no orgulho, na arrogância, na rigidez da aceitação da diversidade, no autoritarismo, na mania de grandeza, na inveja pela competição com o semelhante, na falta de respeito à dor do outro e assim por diante, quando ele vive apegado nesse ego de modo muito violento, na hora que dá essa pequena contração, ele não entra no processo de expandir depois, ele continua no processo de contração, e de acordo com a assinatura consciencial dele, ele faz o quê? Ele vai se situar nas regiões supravidas que vibram no mesmo padrão. É assim que acontece. Por isso que nós vamos para um umbral. É assim que funciona. Então, quanto mais apegado o indivíduo é, mais vibratória, mais contraído a consciência dele vai ficando. Se vocês pegarem o André Luiz, o que ele fala? Que muitas vezes o indivíduo, quando ele está num ódio muito violento, né, quer dizer, o ego tomou posse da alma dessa criatura, ou muitas vezes o suicida também, o suicida é regra geral, acontece, o que ocorre? Ele não para esse processo de contração. E quando a consciência contrai, o perispírito acompanha. Então o que ocorre? No momento em que se dá a desencarnação, e ele é muito apegado, ele é dirigido basicamente pelo ego, e ele está num processo de ódio. Ódio, quando eu falo, são esses ódios de sucessivas reencarnações, o cara reencarna, não conserta, reencarna e vai cada vez agravando mais. Ele vai se transformando, e o perispírito, a gente já sabe da plasticidade dele, vocês já estudaram isso aí, é para todos saberem isso, né? O que ocorre? O perispírito acompanha. Então o indivíduo perde a forma humana devido à contração, e ele se transforma naquilo que o André Luiz chamou de ovoides, né? Então ele se torna um ovoide. Ele é um ovoide. Ele em nível, a
espiritualidade faz a descrição que, em nível fisiológico, todos os órgãos se encontram aqui de um modo extremamente atrofiado, né? Mas trabalhando de um modo totalmente antifisiológico, mas a essência do indivíduo está ali, né? E a espiritualidade faz a citação que o único remédio para isso é a reencarnação. Por quê? Porque aí, com esse ego, em que está extremamente predominando e o perispírito totalmente contraído, no momento aqui, ó, em que o espermatozoide ele fecunda, ele vai fecundar aqui o óvulo da mulher, a hora que começa a fecundação, ele transforma o óvulo do ovo. Todo mundo já estudou isso aqui, né? E aí começa o que? A embriogênese, vai formar o embrião. E a divisão cromossômica aqui começa a se estabelecer. Conforme aquilo vai crescendo e tomando a forma do bebezinho, a forma humana, aqui esse ovoide que foi ligado fluidicamente pelo processo da reencarnação, pela espiritualidade, ele vai acompanhando a transformação e com isso ele vai tomando a forma humana novamente. Então acho que aí vai vir com uma série de deficiências em nível genético e assim por diante, né? E são os casos aí que a gente vê muitas vezes que se descreve de suicidas e esse negócio todo. Então vem com problema mental, com limitação física e assim por diante, né? Então é assim que funciona. Quando ocorre o quê? O indivíduo tem aquela pequena contração, ocorre uma coisa chamada revivência mnemônica. Vocês já leram isso aí? Quando a gente desencarna, a gente passa a vida como se fosse num cinema tridimensional. Você vê cada evento da tua vida, cada sensação que você sentiu, vai passar perante os seus olhos novamente. Isso é como uma terapia que faz na desencarnação, né? E depois disso aí ocorre que o mecanismo é de lentamente começar a ascensão. Então vai aqui, faz o que? Vai e começa a expandir novamente a consciência. Aí o ego começa a contrair. Reencarnar e desencarnar é isso. A gente desencarna, reencarna. Faz sempre a mesma besteira, Entendeu? Então, para mudar, você tem que ter a vontade de querer mudar. Se você não tiver a vontade de querer mudar, aí quem é que vai fazer o papel? Pode falar. Quem é que vai te alavancar para melhorar? A dor. Mas você tem opção. Se você entender isso aqui a fundo, você vai falar, não, peraí, vamos começar a mudar. Dentro da minha possibilidade, não é para se tornar neurótico também, entendeu? Porque ninguém vai dar nenhum salto quântico, mas dentro de uma lucidez de equilíbrio, achando um ponto ideal de equilíbrio, você fala, eu vou melhorar até onde eu posso, até onde eu não me agrido, mas eu vou mudar. Porque, ó gente, para encerrar, eu vou falar uma coisa séria. Não adianta se agredir para mudar. O que eu quero dizer com isso aí? É quando o indivíduo desenvolve uma vontade tão férrea nele, em que ele muda sobre a circunstância dessa vontade, mas ele muda somente o nível de comportamento. Mudar o comportamento não é fazer a reforma íntima. Autoconhecimento não é te deixar melhor. Quando você pratica o autoconhecimento, você se torna mais consciente, mas não melhor. Depois que você se tornou consciente, é que você começa a promover a tua mudança pelas atitudes, pelas palavras e pelos sentimentos que eu falei ali no início. Aí você começa a reestruturar o teu tecido consciencial. A tua assinatura vibracional começa a mudar, ou seja, você vai elevando lentamente a sua vibração. Mas é através da vontade de querer. Quando você tem essa vontade de querer, não ferre o que você faz, porque o grupo espírita está te cobrando onde você frequenta, ou a igreja que você frequenta te cobra, ou os vizinhos falam de você, e você muda, isso é bobagem, não muda não. Entendeu? É melhor brigar com o vizinho. Mas não muda, porque não vai adiantar. Por quê? Porque você vai mudar em nível só de comportamento social, que às vezes é necessário também para poder conviver, né? Mas a verdadeira mudança é aqui, ó. É a mudança de sentimento. É quando você leva a cesta básica ali para o infeliz, você não leva aquilo de um modo mecânico que você sabe que tem que levar. Você leva, mas você está sentindo a dor que aquela criatura está passando. Sabe? Você fala, gente, se eu tivesse aí nesse lugar, como que seria a minha vida?
vai, passa no sinaleiro de Rio Preto, muitas vezes, esse domingo tinha um camarada ali na Andaló, ele vendendo uns bonequinhos, uns pintinhos, pintainhos assim que pulavam, né? Num domingo, num sol de 11h30. Como é que você não compra um negócio daquele? Tem que ser muito insensível. Ele não está pedindo moeda de esmola, que aí ele não daria, entendeu? Você só alimenta isso aí. Mas como é que você não compra um negócio desse para uma criatura daquela, suado, lavado de suor, e ele com aquele negocinho pulando, olha, 15 reais. Você olha aquilo e fala, olha que reencarnação difícil. E se tivesse eu aí, ao estar aqui no carro, com ar-condicionado, numa boa, no restaurante, e se fosse eu que estivesse lá? Se fosse vocês? Isso é sensação, isso é sensibilidade. Não é que vai comprar aquilo que tem que ajudar, que vai ganhar bônus hora. Isso é bobagem, sabe? Nós temos que comprar por quê? Porque você tem que olhar e usar a cabeça. E se eu estivesse aí nesse lugar? Aí a coisa dói. E quando dói, é porque aí você está mudando o sentimento. Deu para entender? Então a mensagem que eu tinha que passar hoje para vocês era essa. Sabe? A mensagem que eu tinha que passar era essa. É uma mensagem de opções. Você opta por você caminhar como a grande humanidade está fazendo, pelo aguilhão da dor, né? Com reencarnações cada vez mais difíceis, ou você se transforma e muda o teu interior, entendendo certas coisas, embasando o conhecimento, e você não vai mudar porque dói, você vai mudar porque você vê que o caminho é esse. Nós temos que voltar, como Jesus falava, para a casa do Pai. É a história do filho pródigo. Existe aí uma teoria, mas isso aí não é o caso, né? Mas que a nossa queda, né? Quando fala queda, todo mundo pensa em nível espacial, para poder entender isso. Mas a queda foi vibratória, né? Então essa queda consciencial vibratória que fez nós nos situarmos aqui, a volta é aquela história do filho pródigo. Agora nós estamos voltando aonde? À casa do Pai. E para voltar da casa do Pai, a distância e o tempo é individual. Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois. Aqueles que forem na ação da dor, sem dúvida nenhuma, eles vão chegar depois. Porque a dor muitas vezes não é suficiente. Mas quando a gente internaliza o conhecimento, a informação, aí você vai caminhando, não com angústia, com dor, com sofrimento, com esforço. Você vai com alegria. Porque esse é o caminho. Então a vocês, gente, eu desejo de coração que vocês possam, como eu falei aí, eu acho que da última vez, não ouvirem com os ouvidos físicos, sabe? Ouçam com o ouvido da alma, do espírito. Ouçam de um jeito onde essas palavras possam ser sementes que brotem, que vicejizem ali dentro da alma, que nasçam vicejantes dentro da alma de cada um. E na hora que ela florescer verdadeiramente, aí vocês vão ter a sombra que os aliviará na caminhada nesse sol, muitas vezes sofrido, em que caminha a humanidade. Então a cada um de vocês eu desejo muita paz, muita harmonia, muita serenidade e que Deus os acompanhe. E muito obrigado por me ouvir mais uma vez.